Olá, estamos iniciando mais um programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Sempre nas quintas-feiras, a partir das 22 horas, o nosso programa é ao vivo, quando você tem a oportunidade de nos acompanhar, de entrar em contato conosco através do telefone aqui da Rede TVM, através da nossa página no Facebook, trazendo as suas questões, as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, trazendo sugestões de temas para os nossos próximos programas, porque afinal o programa ele é focado, pautado para que você participe conosco. E se você nos acompanha em alguma das reprises ao longo da semana aqui na Rede TVM, também aproveite e deixe a sua pergunta, que no próximo programa nós iremos responder, iremos acatar a sua sugestão. E ainda temos uma outra possibilidade, Ayrton. Quem quiser nos acompanhar, já temos um canal no YouTube, Presença Espírita Ponta Grossa, e você irá encontrar então lá todos os programas. Desde outubro de 2014 para cá, nós estamos postando os nossos programas ali. Então você pode, caso não tenha possibilidade, caso tenha perdido ou queira rever um programa, também é uma nova possibilidade. E é sempre um prazer podermos começar mais um programa, não é, Ayrton? Sem dúvida, Maurício, é uma grande alegria nós podermos dar continuidade a mais um ano do programa Presença Espírita, sempre trazendo um tema à luz da doutrina espírita, utilizando aquilo que a doutrina espírita tem de melhor, o esclarecimento e a consolação. Recordando Allan Kardec no livro Céu e Inferno, Maurício, ele diz assim: nós nascemos, nós vivemos, nós pensamos e nós agimos. Eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Ou seja, todos nós chegamos no momento em que ocorre a morte do corpo. Entretanto, apesar de nós termos essa certeza, o temor da morte ainda incomoda muita gente. A doutrina espírita é pródiga nesse aspecto, de tirar esse temor da morte. Você poderia, Maurício, nos falar um pouquinho sobre esse receio? Por que a humanidade ainda teme tanto a morte, apesar de todos os esclarecimentos que a gente tem? De onde vem esse temor, né? E o interessante é que muitas vezes as pessoas nem gostam de tocar no assunto, né? É um tabu para muitas das pessoas, e o Espiritismo trata com muita naturalidade isso, e é esse o tema do nosso programa de hoje. Quando nós falamos sobre a morte, muitas das vezes as pessoas elas não querem, elas ignoram tocar no assunto, ignoram como se isso não fosse inevitável. Como confundimos a nossa vida com a vida do corpo físico que vestimos e que habitamos, com a personalidade que estamos e confundimos com aquilo que efetivamente somos, muitas das vezes não queremos falar da morte porque imaginamos que nós morremos, quando na verdade apenas o corpo físico morre. Mas isso é histórico e em todas as tradições isso acontece. Na Grécia Antiga, a mitologia acreditava que era necessário ao cadáver colocar uma moeda ou dentro ou abaixo da língua ou sobre a boca do cadáver, para que quando ele chegasse à beira do esfinge, do rio que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos, ele pudesse pagar a Caronte, o barqueiro que atravessava o rio, a fim de levar as almas para o reino de Hades, o reino da morte, onde ficaríamos lá eternamente. E se caso assim não acontecesse, caso não tivéssemos a moeda para pagar a Caronte, ou se não fôssemos devidamente sepultados, acreditavam os gregos que ficávamos então vagando por 100 anos à beira do rio, nem no mundo dos vivos, nem no mundo dos mortos. Com essa pequena entendimento da mitologia grega, nós percebemos que todas as culturas, se formos ver as culturas orientais, as culturas do norte da Europa, ou mesmo os índios da América antes da chegada da civilização europeia, todos eles tinham explicações, cultos, relações e muitas das vezes de um certo temor e de um desconhecimento. A morte sempre representou, principalmente na cultura ocidental, um grande tabu, porque não conseguíamos entender e não conseguíamos entender o fenômeno como algo natural e compreendê-lo como algo que, após passar pelo decesso da morte, nós continuamos vivendo com a mesma naturalidade que hoje aqui vivemos, apenas despidos de um corpo físico, porque este sim tem data limite de validade, tem prazo de validade. Então,
quando nós encaramos a morte, este temor de que muitas das vezes não discute-se, não fala-se, e quando nós somos tomados de sopetão pelo fenômeno da morte física de alguém próximo a nós, nós nos chocamos, porque não refletimos, não pensamos, como se aquilo não fosse acontecer, e não temos o olhar de naturalidade que positivamente deveríamos ter. Mas esse olhar de naturalidade, talvez, Ayrton, ele só chega até nós se nós tivermos alguma explicação razoável, não é? Exato, porque aí, nesse aspecto, a doutrina espírita tem muita contribuição no esclarecimento do fenômeno. Quando nós falamos da morte biológica, da morte do corpo, que é o processo de encerramento da vida física. Quando os órgãos falecem, então ocorre a morte. Mas o termo que nós utilizamos em doutrina espírita é a desencarnação, porque aquele que morre nem sempre desencarna. Ou seja, a desencarnação é o processo de desvinculação do espírito do corpo físico, e isso pode demorar algum tempo até. Então, esses detalhes que a doutrina espírita nos apresenta de como é o processo da desencarnação, sendo vindo relatar pelos próprios espíritos que deixaram o corpo físico nos momentos que antecedem, durante e logo após a desencarnação. Então, nós temos uma série de informações detalhadas por inúmeros espíritos e, diariamente, muitas comunicações confirmam tudo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Allan Kardec dirigiu uma série de perguntas aos espíritos na sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, que depois, quando ele começa a lançar os números da Revista Espírita, desde o primeiro número há uma série de comunicações desses espíritos, né? Sendo base para o lançamento da obra que será tratada no programa de hoje, que é a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, nós, na doutrina espírita, compreendemos o fenômeno biológico da morte e o processo da desencarnação. Ou seja, todo esse processo que vai ocorrendo com cada um de nós no momento em que temos que deixar o corpo físico. Ou seja, os laços que unem o corpo e o espírito vão aos poucos desatando e o espírito se desprende, quando ocorre, então, o fenômeno da morte. Então, com todo esse detalhamento, nós compreendemos que a vida segue o seu curso natural. Nós deixamos o mundo físico e retornamos ao mundo dos espíritos, a nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Então, voltamos para casa. E é o momento de avaliação, o momento em que é algo crucial para o espírito. Ou seja, é um momento solene, sublime, tanto quanto o nascimento, a morte é outro momento crucial na vida de cada um de nós. Quando nós retornamos à pátria espiritual através do fenômeno da desencarnação, que é um momento de avaliação de aprendizados, avaliação de vitórias, de alguns fracassos que poderíamos ter tido, naquele processo que viemos ao mundo com uma finalidade, com uma tarefa a cumprir. Então, é um momento sublime. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta assim aos espíritos: qual é o sentimento que predomina na maioria dos homens no momento da morte? E os espíritos respondem assim, Allan Kardec: o medo para os que têm consciência culpada, a dúvida para os céticos endurecidos e a esperança para os homens de bem. Ou seja, a morte em si, conduzindo ao processo de desencarnação, faz com que cada um se depare consigo mesmo, com a sua própria realidade, de acordo com aquilo que viveu, com os valores que cultivou, com as atitudes que tomou. Ou seja, cada um se depara com a própria realidade espiritual. E o processo de desencarnação ou desvinculação, tem uma série de detalhes que vamos tratar nesse programa, sem dúvida é algo particular para cada um de nós. E a doutrina espírita, procurando nos fazer e compreender o que é a desencarnação, nos deixa assim mais tranquilos, ou seja, fazendo ver na vida mais vida que a própria vida tem, ou seja, a beleza da vida e o processo biológico da morte como mais naturalidade. Não que com isso os espíritas não chorem, os espíritas não sentem a perda de um ente querido, mas nos dá a consolação de que essa é uma separação meramente momentânea, porque aqueles que se amam se reencontram, e muitos são os relatos dos espíritos que se deparam com o retorno à vida espiritual, tendo ao seu lado os entes amados. Então, tudo isso é uma grande consolação. E se fosse essa a única contribuição da doutrina espírita, seria algo extremamente valioso. Pois bem, hoje, a partir do programa de hoje, nós iniciamos a celebrar nesse ano de 2015 os 150 anos de publicação de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo.
que é uma obra publicada por Allan Kardec para tratar justamente desses temas. Ali ele discute, faz discussões de profundos conceitos em torno dessa ideia do que é céu e do que é inferno para a doutrina espírita, do que são anjos, do que é paraíso, do que é vida eterna ao conceito espírita. E depois, na sua segunda parte, falaremos logo mais com o nosso entrevistado, ele faz todo um relato, um livro de entrevistas com o mundo espiritual. Assim, ele debruça-se em torno do tema para desmistificar, para aclarar, para colocar luz e dar-nos a oportunidade de entender a morte dessa forma como ela sempre deveria ser, com naturalidade. Entendendo que realmente a morte do corpo físico se dá e a nossa desencarnação ela se dará conforme o peso daquilo que está dentro do nosso coração. O quanto nós nos desvincularemos da carne, no sentido da matéria, do mundo físico, e voltaremos ou retornaremos com a leveza devida ao mundo espiritual, dependerá de cada um de nós. Com isso, os conceitos de céu e inferno ficam bastante relativos, porque cada um de nós construirá o seu céu ou o seu inferno, conforme a consciência culpada, no dizer, na resposta dos espíritos, que você comenta há pouco, ou daqueles que têm a consciência tranquila e terão a esperança, então, da continuidade da vida com o decesso do corpo físico. Então, esse é o nosso tema do programa de hoje. A vida no mundo espiritual, o céu, o inferno, a morte. Qual é a visão espírita em torno disso aí? Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Sempre no nosso início do segundo bloco, a gente traz uma sugestão de leitura para você. A literatura espírita é vasta, são inúmeros aqueles escritores espíritas ou médiuns que psicografam obras espíritas e sempre trazem complementos, informações, reflexões muito interessantes nos mais variados temas. O livro de hoje que destacamos para você, Desafios da Mediunidade. A psicografia é de Raul Teixeira e a obra, o autor espiritual, é Camilo, aquele que é o mentor das atividades mediúnicas de Raul Teixeira. E neste livro, Camilo aborda justamente aquilo que o tema propõe, o que o título propõe. Quais são os desafios que a mediunidade nos oferece? Desafios no bom sentido, porque é o desafio do trabalho, é o desafio do autoburilamento, é o desafio do autoconhecimento através da ferramenta da mediunidade. E Camilo faz, através de, a cada capítulo, um grande tema, onde ele disserta em um texto inicialmente, e depois ele propôs a várias pessoas do movimento espírita, à época, que colocassem as perguntas, aqueles que laboram na mediunidade, colocassem as perguntas que eles tinham, precisavam melhor trabalhar, tinham mais dúvidas, e essas perguntas, então, endereçadas a Raul, foram postas a Camilo. E o Espírito, então, psicografa, através de Raul, respondendo a essas perguntas. Então, ele trata no primeiro capítulo sobre os médiuns, no segundo capítulo sobre o fenômeno mediúnico, no terceiro capítulo sobre vivência mediúnica e na parte quarta, no quarto capítulo, sobre reuniões mediúnicas. Com grandes temas, ele disserta primeiramente e depois, em perguntas e respostas, vai esclarecendo em torno dos desafios da mediunidade do médium, da vivência mediúnica, das reuniões mediúnicas. Todo aquele que tem a curiosidade, quer entender um pouco mais sobre a mediunidade, ou daquele que percebe em si o fenômeno mediúnico eclodindo, é uma obra de grande valia e de grande contribuição. E mesmo aqueles que laboram na mediunidade, que hoje já vinculam-se às casas espíritas em reuniões mediúnicas, também é um livro de bastante esclarecimento, elucidação, ou de relembrar alguns tópicos daqueles que já não têm o contato com o estudo da mediunidade tão frequentemente. Então, a obra que hoje nós oferecemos, indicamos para você é esse, Desafios da Mediunidade, de Raul Teixeira e Camilo. Se você achou interessante, sugerimos que você busque nas diversas livrarias ou bibliotecas que as casas espíritas oferecem. Aqui em Ponta Grossa, as duas livrarias que funcionam em horário comercial, que nós sugerimos para você, a Livraria Espírita A Educadora, fica na Rua Santos Dumont 620, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, e também a Feira do Livro Espírita, que acontece no Shopping Antártica, no piso da Praça de Alimentação,
entrada pela Avenida Vicente Machado. São as duas possibilidades que você pode comprar aqui. Ou, se você tem o hábito ou prefere comprar utilizando a internet, nós recomendamos para você que acesse livrariamundoespírita.com.br, que é a livraria virtual da Federação Espírita do Paraná. Você encontrará esta obra e muitas outras mais. E ainda, se você está nos acompanhando nessa quinta-feira, quando o programa é ao vivo, você pode entrar em contato conosco, deixar o seu nome e concorrer ao sorteio dessa obra, que no final do programa, no último bloco, nós iremos sorteá-la e ela pode ser sua. Então, essa é a nossa sugestão de leitura. Desafios da Mediunidade, Raul Teixeira e Camilo. E agora, a nossa entrevista. Ayrton. E nesse programa estamos tratando do fenômeno da morte na visão espírita, ou seja, da desencarnação. E nesse bloco nós iniciamos a nossa entrevista, né? Ao meu lado está aqui o nosso companheiro Alberto Maia, um companheiro dedicado, estudioso da doutrina espírita, frequentador e também de duas sociedades aqui em Ponta Grossa, Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo às Necessidades, onde também é conselheiro, e também da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Um leitor muito dedicado, estudioso das obras espíritas, que vem nos auxiliar na compreensão do tema que estamos tratando. Então, Alberto, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui ao nosso lado. E eu já iniciaria perguntando a você por que é tratado, estudado o tema morte, por que na doutrina espírita esse tema é tão recorrente? Nós, até antes do programa, fizemos uma pesquisa no site do Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec, e nós encontramos para o termo morte 1.029 ocorrências. Morrer 240. Desencarnar 7 e desencarnação 14. Tá? Então nós vemos que o espírita, a literatura espírita de Kardec, contempla o termo morte, sim. Eu até brinquei com a Clarice, porque meu pai é muito católico. Um dia estava falando de morte, ele disse, não, desculpe, o espírita não morre, o espírita desencarna. Disse, não, o espírita realmente morre, porque morrer é o decesso do físico, né? O deixar as coisas da carne, aí então, como já foi dito, demora um pouco mais. Mas o fato do céu e o inferno estar completando 150 anos, nos leva a refletir sobre essas questões. Porque o céu ou o inferno, ou os purgatórios, os limbos, né, eram os locais, podemos dizer, para onde as almas eram levadas. Né? O limbo já foi revogada a sua existência, não existe mais, que era o local onde as crianças que não eram batizadas iam para esses locais onde viviam uma vida espiritual sem o mínimo propósito. Né? A doutrina católica corrigiu esse fato, mas no livro O Céu e o Inferno, Kardec contempla um capítulo falando dos limbos também, além do céu, além do inferno, onde ele traça um paralelo, inclusive, entre o inferno pagão e o inferno cristão. E tem-se a impressão que o inferno pagão é muito mais cristão do que o inferno cristão. Interessante. É interessante. E também do inferno, da visão que se tem da... O inferno, nós sabemos que, pela doutrina espírita, e o Kardec, desse capítulo do inferno, ele esclarece muito bem. Né? E o céu, a mesma coisa. Quando, no mesmo ano de 1865, quando ele lançou o Céu e o Inferno, já no mês de março, no mês de janeiro e no mês de março, ele trabalhou esses temas principais, né? Do medo da morte, da apreensão da morte. Saiu no número da Revista Espírita de janeiro. E no mês de março, ele perguntava no artigo onde é o céu. Né? Porque o céu ou o inferno não tem uma
localização indefinida. Ele está, segundo a visão espírita, dentro de cada um. Um estado consciencial. É assim. um estado consciencial. Então, qual a importância de ter, por exemplo, Allan Kardec ter dedicado das suas obras a estudar esse tema? Esse livro, ele aprofunda a quarta parte do Livro dos Espíritos, né, quando fala das penas e das consolações. Sim. E, como se trata de penas e consolações, envolve a ideia de céu e inferno cristão, né? Portanto, a importância de desenvolver esse tema, que estabelece a destinação de cada alma, né, quando ocorre a morte física. O livro, O Céu e o Inferno, compõe-se de duas partes. A primeira, Kardec trata de temas de caráter filosófico, bastante teórico, onde ele conversa sobre o porvir, o nada, né? Porque existem pessoas que acreditam no nada, os materialistas. Né? Contemplam o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, a doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. E nós sabemos que o demônio, inclusive, é o que dá mais ibope. Todas as crenças religiosas, é ele que aparece mais. Aparece mais, muitas vezes, do que Deus. Né? E a segunda parte, Kardec faz uma autópsia, digamos assim, de muitos espíritos, que ele separa por tópicos. Os espíritos felizes, os medianamente felizes, né, os suicidas. E as reuniões da Sociedade Espírita Parisiense contemplava, então, a evocação desses espíritos, né, conhecidos, para que viessem trazer o seu testemunho. Então, desfila nessa segunda parte. E aí nós podemos fazer um paralelo perfeito com a passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus diz a todos os seus discípulos que há muitas moradas na casa do Pai. Né? É o que se poderia entender aqui, não só da morada física, como a gente lê, mas também os diferentes estados da alma na erraticidade. Na erraticidade, no intervalo entre as encarnações. E Allan Kardec já havia dirigido uma série de questões também antes na sua obra O Livro dos Espíritos, tratando desse tema, buscando detalhar alguns aspectos do que ocorre no momento da morte e o que sentem, assim, algumas sensações e percepções dos espíritos no momento da morte. Mas nós vamos continuar tratando desse assunto logo após o intervalo. Mais alguns minutinhos, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o terceiro bloco do nosso programa e nós estamos tratando do fenômeno da morte na visão espírita. Estamos no momento da nossa entrevista e você pode participar também do nosso programa. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. Você pode mandar sua mensagem, sua pergunta pelo Facebook ou ligar também para o 3028-7122 e encaminhar o seu comentário, a sua pergunta para também poder participar do sorteio ao final do nosso programa. Então, nós estávamos conversando aqui sobre o fenômeno da morte e nós recebemos, Maurício, uma pergunta que chegou, que não está da nossa programação aqui da Lucy, que pergunta assim: quando nós nascemos, recebemos uma quantidade de energia para um tempo de vida específico? Esse tema Kardec trata em O Livro dos Espíritos e ele chama essa quantidade de energia de fluido vital. Segundo as informações que os Espíritos nos dão, todos nós reencarnamos com essa quantidade de energia o suficiente para nós darmos conta da existência. Não é como uma bateria que carrega e descarrega, e sim um fluxo de energia que ele
circulará em nosso corpo enquanto o corpo tiver a estrutura fisiológica, orgânica, ordenado ou coordenado o suficiente para dar conta desse fluxo de energia. É justamente esse fluido vital é o que nos anima, o que nos conduz à existência. Disso aí podemos deduzir que nós reencarnamos com um planejamento reencarnatório para viver uma certa quantidade de anos. O mau uso da máquina física irá abreviar essa programação reencarnatória. O bom uso irá fazer com que bem concluamos aquilo que programamos. E ainda nós temos outras perguntas aqui relacionadas à obra O Céu e o Inferno. Podemos perguntar para o nosso companheiro Alberto qual que é, assim, o que a gente aprende com essas comunicações, por exemplo, que tem no livro O Céu e o Inferno. Será que muitas pessoas talvez não tenham conhecimento detalhado da obra, mas tem comunicações também no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ao final do capítulo 2, tem uma comunicação muito bonita de um espírito que se intitula Uma Rainha de França, que é um espírito que acaba se iludindo com a sua condição de rainha e depois se decepciona ao se deparar com a sua condição no mundo espiritual e ver espíritos que ela considerava assim, inferiores aos seus serviçais, numa condição muito superior à que ela se encontrava. Então, Allan Kardec coloca essa comunicação no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí no livro Céu e Inferno, como você comentava, Alberto, tem várias comunicações de espíritos em diferentes categorias, diferentes estados, né? O que a gente aprende com essas comunicações? Qual é o interesse em estudar aquilo que os espíritos dizem nessas mensagens? Eu creio que a primeira é o consolo, né, pelo conhecimento. Nós podemos ver, por exemplo, na Obras Póstumas, Kardec compõe um artigo refutando uma ideia que lhe foi apresentada sobre a vida do espírito. Se o espírito, numa certa época, desencarnaria, o espírito desencarnaria, ou desespiritas, não sei, pode nem imaginar o termo que seria, para ressurgir numa outra situação espiritual mais elevada. Né? Pensando assim que o espírito podia, como uma borboleta, né, entrar num casulo e depois sair um pouco mais bonita, de asa e assim por diante. Né? E Kardec, o que ressalta nesse artigo é que não é o fato da refutação, mas sim o que ele diz em seguida, analisando a encarnação e a desencarnação. E como o nosso tema é desencarnação, é importante que nós, quando lemos, quando nos convencemos da situação, daquilo que ocorre na morte física, nós percebemos que o espírito, segundo as informações que Kardec recolheu, o espírito, via de regra, não vê o corpo exalar o último suspiro, porque ele entra numa situação como se fosse uma anestesia, num estado de perturbação, né, que, via de regra, quando ele acorda, o corpo já morreu, né, e ele se vê vivo. Então, essa é um dos conhecimento importante que o indivíduo se convença disso ainda no curso da vida. Porque nós passamos muitas encarnações temendo a morte. Nós somos ensinados a temer a morte. Nós somos ensinados com um esforço muito grande da própria religião para que todos temessem a morte. Quando a morte, nós sabemos hoje que não tem nada. Né? O outro fato que nós aprendemos bastante é que quando nós vivemos uma vida, né, direcionada para o crescimento moral, quando nós desencarnarmos, digamos assim, quando nós deixarmos as coisas da carne, nós nos veremos com quase toda certeza como esses espíritos que se manifestaram. Por exemplo, Sanson, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele declarou numa carta que queria ser evocado quando ele estivesse recém-desencarnado, ou recém-morto, né? Quando estivessem velando o corpo dele, para que, se Deus permitisse,
ele pudesse dar notícias frescas da sua situação, né? Logo após. Sim. E isso acontece, Kardec reúne o grupo e ele, nessa comunicação, ele diz que está perfeito, que as dores do corpo ficaram com o corpo, ele está renovado. Então, isso já é um grande consolo, porque quem dói é a carne. O espírito sofre as dores morais. Mas se nós vivermos uma vida, né, cuidando do procedimento moral, crescendo em moralidade, nós não teremos essas dores. E o outro fato que ressalta nessa comunicação é que Samson, 8 horas depois do seu falecimento, já estava nessa situação de um espírito gozando de todas as suas faculdades. O caso da viúva Fulon também é muito interessante, porque ela, 3 dias depois, ela já estava também renovada. E o que é interessante, ela havia perdido a vista quando cuidava, trabalhando com miniaturas e atendendo aos necessitados. Quando ela se vê na espiritualidade, ela está com os olhos perfeitos. Então, na carne, ela estava com a vista, o órgão físico desgastado. Mas o mesmo não dava com o corpo espiritual. O corpo espiritual dela estava íntegro. Né? Então, esses detalhes que aparecem nessas comunicações, né, que Kardec reuniu no Céu e no Inferno, é lamentável que, segundo o que se conhece, é uma obra pouco lida, pouco citada, até no meio espírita. Dessas comunicações, assim, dos espíritos felizes, uma que eu gosto particularmente é aquela da Condessa Paula, que ela faz o contraponto justamente daquela da Rainha de França. Ela viveu como uma condessa e fala da sua vitória na condição na aprovação da riqueza. Enquanto alerta que muitos espíritos logo pedem muito cedo, inexperientes, a aprovação da riqueza, e ela soube passar por várias provações, por encarnações anteriores, se preparando para aquela que ela classifica como seria a mais difícil de todas, a derradeira a ser vencida, que é a aprovação da riqueza. Sem contar a beleza dessas comunicações, né? A linguagem, são inspiradoras, assim, no sentido de motivar-nos a buscar a inspiração nessa vida regrada, nessa vida voltada para a prática do bem. Né? Viver a vida seguindo o modelo, o guia, né? Que nós sabemos, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus. E nós temos toda a moral cristã no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é impossível que uma doutrina seja tão completa. Né? E nós vemos, hoje eu consigo ver muita gente se preocupando em estudar as obras básicas. Não só ler, mas estudar, participar de grupos de estudos para aprofundar esses conhecimentos. Porque só aprofundando o conhecimento na ciência é que nós a dominamos. Né? Como eu até usei um exemplo, você diz, você não gosta de número relativo, sinal de mais, sinal de menos, que complica a cabeça, você vai poder trabalhar, mas vai ficar limitado. Você não conhece a ciência completamente. Você gosta de química, mas a tabela periódica te complica, então deixa a tabela periódica, mas você não vai nunca ser um químico completo. Né? Então, quem não estuda, quem não se dedica ao estudo das obras do Espiritismo, acaba sendo um espírita incompleto, porque sempre vai carregar dúvidas. Nós conhecemos pessoas que se dedicam, gostam muito de romance. Eu leio romance, espíritas, todos espíritas. Mas nem sempre os romances ensinam o Espiritismo. Isso não sei o que digo. Já ouvi do próprio Richard Simonetti essa afirmação. Inclusive, ele diz, eu vou me dedicar a escrever romances que ensinem Espiritismo. Porque nós não aprendemos, como o próprio Kardec falou, escreveu, nós não aprendemos uma ciência a brincar. Uma ciência tem que ser olhada com compromisso, com consequência, senão
nós nunca seremos completos. Nós temos mais algum minutinho, Maurício? O Sérgio pergunta aqui, se participar também conosco, diz que se após esse momento da desencarnação, o espírito tem algum momento de descanso, de repouso, até porque muita gente fala assim, morreu, descansou, o espírito tem momentos de repouso, se tem, ele é consciente desse repouso? Há necessidade desse refazimento, que é muito diverso desse repouso que nós aqui temos, porque o nosso repouso ele é muito, da maioria das vezes, uma necessidade fisiológica, uma necessidade de repouso do corpo. Enquanto que nós vamos nos refazer, nos readaptar, muitas das vezes, quando desencarnamos depois de um processo de uma longa doença, nós temos que nos desempregnar dessa influência do corpo. Então, muitas das vezes, retornamos ao mundo espiritual com essa percepção que é emocional e ela não é fisiológica, da doença que o corpo dispunha, mas como estávamos magneticamente vinculados, célula a célula, a esse corpo, nós temos que nos desapegar disso, desfazer essa percepção. Então, há no mundo espiritual hospitais, há no mundo espiritual regiões de refazimento, de reestruturação. Então, muitos, quando retornamos ao mundo espiritual, passamos por esse período dessa necessidade de restabelecimento, de descanso, mas é um período de adaptação a uma nova realidade, a uma nova psicosfera. Logo mais, seguimos a vida de espírito, que, em via de regra, não há essa necessidade tão grande de repouso. Mas nós vamos a mais um breve intervalo e já voltamos para o último bloco do nosso programa. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o último bloco do nosso programa. Nós estamos tratando a respeito da morte. E ainda há tempo de você participar, mandando sua mensagem no Facebook, ou mesmo ainda ligando para participar do programa pelo 3028-7122. Nós conversamos aqui com o nosso companheiro Alberto, está respondendo algumas perguntas sobre o tema. E nós conversávamos aqui no intervalo, Alberto, por que Allan Kardec colocou no livro O Céu e o Inferno também comunicações de espíritos em condição mediana, como está lá a classificação, e até mesmo espíritos sofredores, aos suicidas, criminosos, né? Criminosos, arrependidos. Então, situações que a gente até causam um impacto, uma impressão bastante forte quando a gente lê aquelas comunicações. Então, qual a utilidade da gente ler esses espíritos, essas comunicações desses espíritos que sofrem? Eu até costumo dizer que quando nós lemos uma mensagem bonita, poética, nós nos emocionamos. Mas a emoção passa logo com os afazeres do dia, né? E o que nós temos que fazer com a doutrina espírita é aprender. E nós sabemos que existem detalhes da vida de cada um de nós, cada um que carrega um mundo, né, que acaba herdando esse próprio mundo, o seu mundo, né, e não o mundo dos outros. E quando nós apreciamos uma manifestação de um espírito que se suicidou, por exemplo, nós aprendemos o quanto sofreríamos, né, se nós nos rendêssemos a essa saída em glória. Um espírito mediano, medianamente feliz, tá? Ainda está perdido. Então, nós começamos a nos forçar a colocar na nossa perspectiva o viver de forma a ter o espírito bom, o espírito moralmente elevado como modelo, né? Porque aquele que está sofrendo, nós não queremos tomar o lugar dele, nem dividir, né, de forma alguma, o sofrimento com ele. E não é egoísmo. Quando nós nos preparamos, nós nos habilitamos a socorrer quem está sofrendo. Principalmente isso. Né? É interessante que há uma mensagem de criminosos que diz que se soubesse o que se sofre, jamais haveria criminosos, dadas as consequências inerentes ao ato de tirar a vida do semelhante. O Herculano Pires, em um dos artigos que nós conseguimos encontrar no Portal do Espírito, até, a propósito do Céu e o Inferno,
ele recomenda a leitura do livro Céu e Inferno para os espíritas e para os não espíritas também. Bem, Né? Porque com isso, o indivíduo passa, mesmo sendo espírita ou não sendo espírita, a perceber o sentido da vida. Né? Não precisa ser espírito, ou não precisa ser espírita para ser tocado por esses ensinamentos. Então, uma pessoa que está seguindo um caminho errado vai perceber, né, lendo uma comunicação desse tipo, que não é difícil deixar uma vida torta para recomeçar. Né? Ainda, Maurício, chegou um comentário aí pelo Facebook da Rosiane que quer saber dos animais. Aliás, Allan Kardec pergunta sobre os animais no plano espiritual, animais de estimação. Nesse caso, ela pergunta se é possível reencontrar esses animais. E Allan Kardec indagou em Livro dos Espíritos se nós entramos em contato com os animais no plano espiritual. Como é que a doutrina espírita nos esclarece sobre esse aspecto dos animais? Em tese, via de regra, os animais eles têm uma vida no mundo espiritual muito rápida, muito efêmera. Isso quer dizer que, por um automatismo, o princípio espiritual, já que eles não têm um princípio inteligente, já que não são almas, mas têm um rudimento de inteligência e não têm a percepção de si mesmos, não têm a consciência de si, logo eles não têm livre-arbítrio, logo eles não estão sujeitos à lei de causa e efeito, não respondem pelos seus atos, eles têm no mundo espiritual uma vida muito efêmera. E por um magnetismo, eles rapidamente reencarnam em um reino onde a sua escala evolutiva lhes permite, para que eles possam, então, desenvolver os automatismos fisiológicos necessários à reencarnação, desenvolver o instinto e o rudimento de inteligência, para que esse princípio espiritual possa ir evoluindo. Então, essa possibilidade de nós reencontrarmos, como reencontraremos os entes queridos, ela é muito mais remota de nós reencontrarmos. Que dirá fazermos planejamento reencarnatório com os nossos animais de estimação. O vínculo afetivo que hoje temos com eles são muito positivos, eles funcionam muito e são estímulos ao desenvolvimento desse princípio espiritual. Mas não teremos uma vida de relação e não faremos laços e ele não participará da nossa família espiritual como nós temos com aqueles que hoje nós amamos, os nossos entes queridos, aqueles do nosso círculo de amizade. Mas ainda vamos retomar aqui com o Alberto a questão do livro Céu e Inferno, porque a gente lendo toda aquela parte filosófica da primeira parte, depois das comunicações da segunda parte, do que a gente consegue subtrair dessa obra, qual é o aprendizado essencial que fica do estudo da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec? Eu creio que além de aprender a morrer, a obra nos ensina como viver. Né? Eu tenho uma passagem com um companheiro nosso de estudos em que ele ficou maravilhado com a leitura do primeiro capítulo da segunda parte. Porque antes de desfilar as manifestações espirituais, Kardec traça uma página sobre o passamento. Ou seja, o momento da morte. E esse nosso companheiro ficou maravilhado e consolado, né? Consolado por essa profundidade de ensinamento que Kardec colocou nessa primeira parte. E depois, seguindo os exemplos, né, que aparecem na segunda parte, nós vamos aprendendo a mudar o nosso mundo, a mudar o nosso universo de interesses, principalmente, para nos habilitarmos a uma vida espiritual mais tranquila, uma passagem mais feliz, que é o nosso objetivo e é o objetivo que Deus traçou para todos nós, encontrarmos a felicidade plena. E só vamos conseguir isso com o crescimento moral, já que quando nós morremos, as dores físicas ficam com o corpo físico, nós vamos ter que encarar as dores morais. E se nós nos livrarmos dela, né, de acordo com a nossa conduta ainda como encarnados, quando nós passarmos para o mundo espiritual, não tem dor nenhuma. Né?
Eu acho que também, Alberto, aproveitando esse gancho que você comenta, a leitura da segunda parte de O Céu e o Inferno, quando Kardec didaticamente divide aqueles depoimentos que os espíritos davam, muitos deles na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele os classifica com espíritos sofredores, espíritos maus, endurecidos, arrependidos, suicidas, bons. Ao ler aqueles relatos, esse livro de laboratório, esse registro do laboratório mediúnico que Kardec fazia na Sociedade Parisiense, nós podemos ver o amanhã de nós. Porque a nossa conduta hoje é o que definirá o nosso destino. Somos herdeiros de nós mesmos ao retornar ao mundo espiritual. Então, ao lermos aqueles relatos, estamos lendo a vida de todos nós, de que ali estamos. Porque de um matiz ou de outro, em algumas nuances, respeitado essas diferenças, nós estaremos ali nessa ou naquela situação. Então, conseguiremos antever, e esse mistério do que irá acontecer comigo, o que se acontecer, cai por terra. Um caso, por exemplo, os últimos espíritos que Kardec resenha nessa parte, são espíritos que passaram por expiações terrestres. Então, são espíritos que viveram na miséria, mas o pouco que conseguiam, dividiam com os outros. Então, viveram uma vida profícua, não reclamando o tempo inteiro de que falta isso, falta aquilo, que é o que normalmente a gente acha. Diz, não, fulano é uma minha expiação, eu estou expiando essa vida. Não está espiando coisa nenhuma, você está só reclamando. Leia o último título do Céu e Inferno, né, sobre espíritos que passaram por expiações terrestres, e a gente vai perceber a ideia errada que está se fazendo de expiação. Quando, na verdade, a expiação não é sofrer reclamando. Expiação é sofrer tirando a pureza, né, diante daquele sofrimento. Inclusive, Kardec trata em O Evangelho segundo o Espiritismo sobre o bem e o mal sofrer, né? O bem e o mal sofrer. Que o sofrimento, maldizendo a Deus, murro em ponta de faca, né? Não traz resultado nenhum. Não produz nada. O sofrimento, aumenta a expiação. O sofrimento não é castigo, o sofrimento é lição, né? Lição. Se ele não serve para quebrar a espinha do nosso orgulho, se ele não serve para nos moldar, para nos amaciar, adoçarmos, de nada serve esse sofrimento. Acabar com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Que nós vamos também encontrar no Céu e Inferno alguns relatos de espíritos que foram tão endurecidos, passaram por expiações, mas mal sofreram e nada adiantou. Não moveu nada no coração, na intimidade. Mas a gente poderia ainda pensar, Maurício, no seguinte aspecto, na perda das pessoas amadas. Segundo a gente vê na literatura, e também a gente sente quando perde uma pessoa amada, se há uma dor mais doída, acho que a dor mais doída é essa da perda das pessoas. Enquanto estamos aqui encarnados nesse mundo, nessa vida de relação e nas afeições com esses espíritos, o momento da desencarnação, da morte, é um momento muito doloroso. Mas é interessante, né? Isso. Há um fato que sempre é relatado na família, que quando estavam as irmãs reunidas, todas elas médium, todas elas estudiosas do espiritismo, sempre tinha pessoas que não eram da mesma crença. Aí chegava alguém perguntando, tem notícia do papai? Mas o papai de vocês já faleceu. Mas para nós ele manda notícias. Até ter uma primeira comunicação através do Divaldo. Então causava estranheza nos parentes mesmo, que não comungam da mesma crença, que o papai morto, segundo a carne, mandasse notícias de como estava passando, quem tinha encontrado na espiritualidade, etc. E é um consolo total saber que continua. E no caso, por exemplo, a gente vê, com essas respostas dos espíritos, dizem assim que eles estão frequentemente ao lado daquelas amados que ficaram no plano terreno. E qual é a impressão que esses espíritos têm quando há o sofrimento muito intenso daqueles que ficaram na incompreensão do fenômeno da morte? Eles também percebem, sentem? Eles também sentem, também sofrem, né? Então, o ideal é... O que nós sempre recomendamos é que desfaçam seus quartos, o guarda-roupa do falecido, porque tem gente que precisa. Senão nós ficamos segurando, sofrendo, mantendo
o falecido desassossegado também, né, da mesma forma. Porque eles estão juntos de nós. Né? Nós estamos permeados de espíritos. Bem, esse tema é encantador e consolador ao mesmo tempo, se é nesse aspecto que a doutrina espírita mais nos apresenta, mas é consolar diante do fenômeno da morte dos nossos entes queridos e também nos preparar para esse momento tão decisivo que nós temos a certeza de que ocorrerá com todos nós. Mas nós vamos chegar também ao momento já do encerramento do nosso programa, agradecendo ao Alberto pelas instruções aí com relação à obra magnífica que é o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que vale a pena um estudo meticuloso, dedicado, tal a grandeza das instruções que ali nós encontramos. E nós vamos encaminhar aqui, Maurício, o sorteio do nosso livro, aí você puder... O livro que estamos sorteando hoje, Desafios da Mediunidade, de Raul Teixeira, Espírito Camilo. Para o Alberto aqui. Alberto, você pode tirar, por favor, quem será o nosso sorteado? Poderá buscar o livro na Feira do Livro Espírita, no Shopping Antártica, piso da Praça de Alimentação. O sorteado foi Andréa Miller. Parabéns aí, Andréa. Ela entrou em contato conosco através do Facebook. Uma boa leitura para você. E os que não foram sorteados, também lá na livraria, pode encontrar essa obra e tantas mais obras espíritas. Bem, então chegamos ao momento de encerramento. Nossa gratidão a você que participou do nosso programa. Esperamos retornar na próxima semana e você pode acompanhar as reprises durante toda a semana. A nossa gratidão a você, nosso abraço fraternal e até o nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Uma excelente continuação de semana para você, muita paz e até o nosso próximo programa.